Mergulho fatal. Encontrado o corpo do jovem que se afogou no rio Piracuama, em Pindamonhangaba. Estava aproximadamente a uns 2 metros de profundidade, agarrado embaixo de uma pedra que tem ali embaixo da ponte. O Corpo de Bombeiros orienta aí a tomarem cuidados, em relação, principalmente a rios, córregos, onde tem aquela correnteza. E o pessoal se complica, em relação aí ao banho, principalmente se não conhece o local. Em Ubatuba, pai e filho desaparecem durante passeio de caiaque na praia do Camburi. Tamoios, parada. Caminhão tomba na serra logo cedo e fecha principal acesso ao litoral norte. A rodovia ela é fisicamente bem sinuosa e alguns trechos realmente curvas de pequeno raio. Infelizmente ocorrem tombamentos naquele trecho. Pista sentido Caraguatatuba virou um imenso estacionamento. Em Jambeiro, no final da tarde, caminhão que transportava concreto também tombou na rodovia. Excesso de chuva provoca falta d'água em Ubatuba. Tubulação se rompeu e há 5 dias, moradores do Barra Seca estão com as torneiras secas. Natal no vermelho. Melhor data do ano para o comércio termina com vendas negativas em São José dos Campos. Esporte. São José dos Campos perde e se complica na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não pensou ainda em eliminação, não. A gente tem o último jogo e a gente vai brigar por ela ainda. E hoje é o Dia de Reis. Em Taubaté, grupos folclóricos relembram a visita dos Reis Magos a Jesus na manjedoura. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Basta o clima esquentar para rios, lagos e represas serem invadidos por banhistas. Mas para um jovem de 21 anos, o lazer foi fatal. Ele estava desaparecido desde a tarde de ontem após mergulhar no rio Piracuama, em Pindamonhangaba. As buscas foram até o início da noite e retomadas hoje de manhã. Por volta de 10 horas, os bombeiros localizaram o corpo. Nadar nesses locais que não oferecem nenhuma segurança aumenta o risco de afogamentos. Equipes do Corpo de Bombeiros levaram 40 minutos para encontrar o corpo da vítima, submerso a 2 metros de profundidade. O rapaz de 21 anos morava em Campos do Jordão. Ele teria mergulhado no rio Piracuama, saltando desta ponte de metal quando desapareceu. Segundo informes aí, em um dos pulos que ele deu da ponte, ele teve uma dificuldade de voltar e aonde ele se emergiu e o pessoal solicitou a ajuda do Corpo de Bombeiros. Estava aproximadamente a uns 2 metros de profundidade, agarrado embaixo de uma pedra que tem ali embaixo da ponte. Peritos da Polícia Civil foram chamados e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal de Pindamonhangaba. Exames serão feitos para descobrir se a vítima havia ingerido bebida alcoólica. Sobre a questão da bebida alcoólica, nós vamos fazer um exame para ver se há alguma concentração de álcool. Esse exame também, o necroscópico, vai constatar se realmente ele morreu afogado. Então, esses detalhes nós vamos ter nos próximos dias. Mas fica o alerta, As pessoas têm que tomar muito cuidado. O rio, principalmente nessa área que é muito profundo, o bombeiro informou que havia profundidade de aproximadamente 7 metros embaixo da ponte. Nesses dias quentes, muitas pessoas recorrem aos rios como opção de diversão para se refrescar desse calor que anda fazendo. Acontece que esses locais não oferecem segurança alguma. Os bombeiros orientam que os banhistas redobrem os cuidados e evitem o consumo de bebida alcoólica. O Corpo de Bombeiros orienta aí a tomarem cuidados, em relação, principalmente a rios, córregos, onde tem aquela correnteza. Agora, em época de chuva, costuma vir nessa enchente, pedras, galhos, qualquer coisa que possa servir aí de enrosco. E o pessoal se complica, em relação ao banho, principalmente se não conhece o local. E bebeu, não entra na água. Piracuama no verão se transforma na praia de quem não vai ao litoral. E o sol escaldante é um convite aos banhistas. Isabel mora em Pindamonhangaba e sempre vem para cá aliviar o calor. Mas com cuidado, para o passeio não terminar
de maneira trágica. Eu não entraria num lugar onde não consigo ver o fundo, porque a gente não conhece bem o que vai ter no fundo, né? A gente não sabe os perigos que existe lá. E então a gente fica mais nessa área aqui onde a gente pode ver o fundo, as pedras. É tranquilo, que não tem perigo mesmo. É que realmente foi fatalidade. E o Corpo de Bombeiros continua as buscas por pai e filho que desapareceram na praia do Camburi na última segunda-feira em Ubatuba. Eles percorrem o mar com lanchas. Os dois estariam acampados no local e teriam ido passear de caiaque. A família é de Caçapava. Depois de quase 10 horas de interdição, a rodovia dos Tamoios foi finalmente liberada no trecho de serra no meio da tarde, por volta de 3 horas. Pela manhã, uma carreta que transportava lixo tombou no quilômetro 12, bloqueando a pista. A Polícia Rodoviária realizou a Operação Pare e Siga e, mesmo assim, o congestionamento chegou a 10 quilômetros de extensão. E esse tombamento foi lá na serra, no quilômetro 72. E quando o trânsito começa a melhorar, um caminhão betoneira também tombou na rodovia na região de Jambeiro. O caminhão carregado de lixo trafegava pela Tamoios e tombou na altura do quilômetro 72. Ele vinha de Ubatuba e seguia para o aterro sanitário de Jambeiro. Nesta curva, que tem o asfalto levemente inclinado, o motorista percebeu que a carreta pendeu para a esquerda e não conseguiu controlar. O veículo caiu, fechando as 3 pistas da rodovia, mas ninguém ficou ferido. A rodovia, ela é fisicamente bem sinuosa e alguns trechos realmente curvas de pequeno raio. Infelizmente ocorrem tombamentos naquele trecho. E quando isso ocorre, o que a gente pode fazer é minimizar o problema, tentando solucionar da melhor forma possível, mais rápido. O acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã, mas os transtornos seguiram até o final da tarde. Durante a manhã, o trânsito ficou totalmente parado até as 9h30. A Polícia Rodoviária fez a Operação Pare e Siga, liberando apenas uma das pistas. Já por volta do 12h30, essa retroescavadeira começou a retirar o lixo da via. Nesse horário, o congestionamento se estendeu por cerca de 10 quilômetros. À tarde, por volta das 13h30, o tráfego ficou lento, com pontos de parada, do quilômetro 62 ao 72. Uma longa espera para quem descia sentido litoral, mesmo com a liberação de 2 pistas na Operação Descida. Caminhões de lixo como este trafegam diariamente pela Tamoios, já que as cidades do litoral não têm aterro sanitário. O dia não foi fácil para os motoristas que desceram a serra. Outro acidente foi registrado em Jambeiro, na altura do quilômetro 28, no trecho em que a concessionária realiza obras, por volta das 4 horas da tarde de hoje. Esta betoneira, veículo que transporta concreto, tombou interditando a pista. Não houve feridos. As causas dos acidentes estão sendo apuradas. Ele necessita de uma apuração técnica que é feita pela Polícia Científica. De antemão, não podemos adiantar para os senhores se houve falha humana ou falha mecânica. Há necessidade desse laudo. E o caminhão que tombou no final da tarde de hoje ainda bloqueia a rodovia ali na região de Jambeiro. Segundo a concessionária, somente o acostamento sentido Caraguatatuba está liberado. E está mantida a detonação de rochas agora à noite na rodovia dos Tamoios. Mesmo com todos esses problemas provocados pelos acidentes, até às 9 da noite, a pista vai ficar interditada na altura do quilômetro 16 em Jambeiro. As opções para o motorista são as rodovias Carvalho Pinto e João do Amaral Gurgel. A maré está baixa no litoral norte e o transporte de veículos pesados, como carretas, ônibus e caminhões, não está sendo feito pelas balsas. Segundo a Dersa, o tempo de travessia entre São Sebastião e Ilhabela é de 1 hora. No sentido contrário, a espera é de 30 minutos. 5 embarcações estão em operação. No próximo bloco, Natal da crise, comércio de São José dos Campos registra vendas negativas na melhor data do ano. E também a previsão do tempo para amanhã. Vai ter de novo um sol para cada um nesta quinta-feira. Horário de verão, 6h59, a gente volta já.